fazer um exercício muito bonito geometricamente e que não seria nem um pouco fácil de fazer sem essa discussão que nós tivemos. O volume do sólido que está simultaneamente no interior de x2 mais y2 mais z2 menor ou igual que 4a2 e no interior de x2 menos 2ax mais y2 menor ou igual que 0. Primeira etapa, tentar entender o sólido. Como é que integral dupla se relaciona com este cálculo desse volume? Eu vou ter que entender esse sólido a ponto de chegar uma hora que eu enxergue um domínio de integração e uma função que vai dar um certo gráfico e eu vou fazer a integral dupla desta função neste domínio e estarei calculando o volume de baixo. Tenho que chegar nesse estágio. Concordo? Então eu tenho que entender um mínimo do sólido. Para isso eu preciso entender que superfícies são essas que eu estou falando. E na verdade eu dei uma redação que ficou redundante, né? No interior de com menor ou igual. Se eu escrevo menor ou igual é interior. E se eu escrevo interior eu não preciso escrever menor ou igual. Se eu escrevesse aqui igual, no interior de, coloco igual, significa menor ou igual. Igualmente aqui. A minha redação ficou redundante. Tanto faz, não ficou errada também. Só ficou redundante. Tá claro? O que é x2 mais y2 mais z2 igual a 4a2? Uma esfera, centro, 0, 0, 0, raio, 2a. Então, nós estamos falando da esfera de centro no 0, 0, 0 e raio 2A. Isso que eu desenhei é a metade da esfera, a metade superior da esfera. Tem uma outra metade para baixo, Z negativo. Faz sentido? Todo mundo está enxergando essa esfera? x2 menos 2ax mais y2 igual a 0. O que é isso? Cilindro. Tem uma variável que não está presente. Z. Significa que é um cilindro transladado no Z. Mas não é um cilindro de centro na origem. Ele está deslocado. Esta equação x2 menos 2ax mais y2 igual a 0, eu somo A2 dos dois lados, x2 menos 2ax mais A2 mais y2 igual a A2, x menos A ao quadrado mais y2 ao quadrado igual a A2. Isso é um cilindro obtido pela translação na direção do Z, da circunferência x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado no plano xy. Essa circunferência está deslocada em direção ao eixo x. Então, este cilindro é a translação na direção do y, do Z, de um cilindro de uma circunferência, gerando um cilindro, translação da circunferência, de centro no x igual a y igual a 0, no plano xy, raio A, portanto ela é tangente ao eixo y, e transladada na direção do eixo z. Muito difícil desenhar esse cilindro agora em cima dessa esfera. É uma tarefa. Tem que estar dentro da esfera e dentro do cilindro. Como é que são essas limitações? Ele está limitado, eu vou falar uma frase que não tem muito rigor, mas que ajuda vocês a entenderem. Ele está limitado lateralmente
pelo cilindro e superior e inferiormente pela esfera. Esses pontos estão na intersecção. O polo norte da esfera pertence a ambos. Esse ponto, x igual a 2a, y igual a 0, z igual a 0, pertence a ambos. Satisfaz as duas equações. Isso aqui é um pedaço de esfera. Difícil de enxergar, né? O desenho não ficou bom, não. Então é assim. Aqui lateralmente é o cilindro, que está cortado aqui por uma esfera e aqui pela parte de baixo da esfera. Tentar fazer um desenho um pouquinho mais clean. Então é um cilindro que foi cortado aqui por uma superfície esférica e aqui a mesma superfície esférica que está se retraindo para o lado de cá e lateralmente está pelo cilindro. Tá ok? Vocês estão identificando uma F e um domínio de integração? Quem é a F que está por cima? Esfera. Dá para escrever a esfera como uma função? x2 mais y2 mais z2 igual a 4a2. Isola que variável naquela equação para virar uma função para a gente integrar? Variável z. Qual o domínio de integração? É o círculo deslocado no plano xy. Então, o resumo dessa discussão toda é o seguinte. Veja se isso ficar claro. O volume procurado é 2 vezes a integral no domínio xy de raiz quadrada de 4a2 menos x2 menos y2 em relação às variáveis x e y, alguma ordem, que eu não estou dizendo que é essa, em alguma ordem, em que esse dxy nas variáveis x e y é a circunferência de centro no ponto A, 0 e raio A. É um círculo deslocado na direção do x. Isso não é um exercício fácil, não. Alguma dúvida? Que é essa integral sobre esse domínio? Alguma pergunta? Alguém quer que eu repita alguma parte? Bom, vamos calcular a integral. Alguém se aventura a calcular essa integral em coordenadas cartesianas? Escrever aqueles extremos? Como é que seria algo do tipo x entre 0 e 2a, aí o y sai numa raiz quadrada e o integrando é aquela outra raiz quadrada? Coordenadas cartesianas não é uma boa ideia, concordam? Então vamos fazer mudança de coordenadas. Eu mudo para coordenadas polares. Qual mudança que eu faço? Eu posso deslocar o centro ou não? Será que compensa deslocar o centro das coordenadas polares? Não. Como é que eu sei que não compensa deslocar o centro? Olha a cara da F.
A f tem um menos x2 menos y2. Se eu não deslocar o centro, isso fica R2. Fica uma constante menos R2 dentro da raiz, que é muito mais simples. Se eu deslocar o centro, isso fica uma expressão muito mais complexa. Então eu não vou deslocar o centro, eu vou fazer a mudança x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, θ menos π sobre 2 mais π sobre 2, porque é quarto quadrante e primeiro quadrante, r maior ou igual a zero, menor ou igual, o que eu obtiver quando eu jogo na equação da circunferência aqui. x2 menos 2ax mais y2, que é o quanto? O r vai até 2a cosseno θ, que é o que sobra aqui. E o jacobiano é r. Então essa integral... Ah, desculpa, eu esqueci de perguntar uma coisa para vocês, estava esquecendo. Por que eu escrevi 2 aqui? Porque quando eu calculo essa integral, eu estou calculando o volume do z igual a zero até a raiz quadrada que está por cima. E o volume são dois pedaços iguais a esse. Certo? Então agora, essa integral é igual, passo importantíssimo que nós demos, é igual a 2 vezes a integral de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Escrevi uma primeira variável de integração variando entre extremos constantes. Que eu já avisei você, presta atenção nessa lógica. A primeira variável que eu analiso, a última que eu integro, tem que ser extremos fixos. Quem está com extremos fixos aí é o θ, porque o r não está com extremos fixos. Então tinha que ser θ para olhar primeiro, e é o θ que eu vou integrar por último. Daí dr eu olho em seguida e é o que eu vou integrar primeiro. E o r vai de 0 a 2a cosseno θ. O integrando não mais escrito com x, agora escrito nas novas variáveis r e θ. O integrando é 4a2 menos r2. E o jacobiano, r. Bem mais simples de integrar. Você percebeu que tem a raiz quadrada de 4a2 menos r2, tem um r fora? Esse r é a derivada, né? Então dá para fazer uma mudança de variável mais tranquila para fazer isso. Que mudança de variável vocês fariam? Chama quem do quê? 4a2 menos r2 de u. Não precisa fazer trigonométrica, porque tem o r fora. Se não tivesse esse r fora, eu faria uma trigonométrica. Mas como tem esse r fora, eu não preciso. Então a mudança que eu vou fazer é 4a2 menos r2 igual a u. Observem que desta mudança seguirá que menos 2r dr, derivando do lado de lá em r. 4a2 é constante, menos r2, derivando da menos 2r dr, igual a du. Extremos. Quando r igual a 0, u é igual a 4a2. Só fazer r igual a 0 aqui. E quando r é igual a 2a cosseno θ, u é igual a 4a2 menos, põe no lugar do r 2a cosseno θ, que é 4a2 cosseno ao quadrado de θ, ou seja, u é igual a quanto? Quatro a 2, 1 menos cosseno quadrado, seno quadrado. Então essa integral é igual a 2 vezes integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora, raiz quadrada de u, ou seja, u elevado a meio.
Raiz quadrada de 4A2 menos R2. O 4A2 menos R2 eu chamei de U. Isso é raiz de U, ou seja, U elevado a meio. RdR. RdR é du sobre menos 2. Menos meio vezes du. E eu esqueci do extremo em U. Extremo em U de 4A2, 4A2 seno quadrado de θ, de U elevado a meio, menos meio du. E depois dθ no final. São duas integrais. Eu só fiz mudança de variável na integral. Vocês viram que eu fiz duas mudanças de variável? Uma eu dei muito destaque, porque é coordenadas polares. É assunto novo. A outra mudança de variável foi mudança de variável em uma dimensão, que essa eu imagino que vocês façam facilmente lá dos cálculos iniciais, que foi essa daqui, chamar 4A2 menos R2 de U. Essa é mudança de variável na integral normal, lá dos primeiros cálculos. Essa eu não dei importância. Eu dei importância para essa outra. Essa aqui é matéria nova. Esse menos meio sai lá para fora, fica menos integral de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Primitiva, U elevado a 3 meios vezes 2 terços. U elevado a uma unidade a mais no expoente, dividido pelo novo expoente. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Calculado de 4A2 a 4A2 seno quadrado de θ. dθ. Menos integral de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Esse U elevado a 3 meios é uma raiz quadrada, depois eleva ao cubo. Raiz quadrada de 4A2 seno quadrado. Raiz quadrada de 4A2 é 2A. Raiz de seno quadrado. Módulo de seno. Quer fazer uma pergunta? Falta o meio... Eu achei que não, porque eu achei que o meio tinha multiplicado aqui. Está faltando outro meio? Não era esse. Esse meio multiplicou esse 2. Então, acho que ainda não. Então, aqui ficou 2A. Raiz quadrada de seno é módulo do seno elevado ao cubo. Então, 2A módulo do seno elevado ao cubo de θ, menos 4A2 raiz quadrada e ao cubo. 4A2 raiz quadrada é 2A, elevado ao cubo é 8A2. Aqui também eleva ao cubo, né? Raiz quadrada da 2A, aqui também é 8A3, desculpe. 8A3 e 8A3. O 8A3 é porque o 4A2, quando tira a raiz quadrada, fica 2A, e quando eleva ao cubo, fica 8A3. E aqui 8A3 também. E tudo isso está multiplicado por um fator 2 terços e vai ser integrado dθ. Menos 8A3 com 2 terços dá menos 16A3, ou 8 terços. 8A ao cubo, 2 terços, sai 16A ao cubo sobre 3, e o sinal ainda é de menos. E a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, de seno de θ ao cubo, menos 1 dθ. Como é que eu faço essa integral? Chato fazer integral com módulo. O que eu faço? Separa em 2. Mas a integral não é de menos π sobre 2 a mais π sobre 2? Então eu posso multiplicar por 2 e fazer a integral só de 0 a π sobre 2, onde o seno é positivo e não precisa do módulo. Então isso tudo é igual a menos 32A3 sobre 3,
integral de 0 a π sobre 2, do seno ao cubo de θ menos 1 dθ. Menos 32a3 sobre 3, integral de 0 a π sobre 2. Como é que eu faço integral de seno ao cubo? Escreve no lugar de seno ao cubo, seno ao quadrado vezes seno, e no lugar de seno ao quadrado põe 1 menos cosseno ao quadrado. Que isso recai na integral de seno menos cosseno ao quadrado seno e mais 1, menos 1 dθ. Oi? Por que eu fiz isso? Sim. Eu estou fazendo uma integral no intervalo simétrico, de menos π sobre 2 a π sobre 2. A função que eu estou integrando, por acaso, é uma função par. Porque a função seno, ela a priori não é par. A função seno é ímpar. Ela faz isso, ela vai de 0 a 1 e de 0 a menos 1 aqui. Mas quando eu tomo o módulo, ela fica igual dos dois lados. E na verdade é o módulo ao cubo. Mas ficou uma coisa que é igual dos dois lados. Aí eu quebro em dois pedaços, um de 0 a π sobre 2 e outro de menos π sobre 2 a 0, que são iguais. Por isso eu multipliquei por 2, o 16 virou 32 e o domínio de integração ficou pela metade. Porque tinha uma simetria ali, né? Bom, e agora acabou. Finalmente, menos 32a3 sobre 3, primitiva de seno é menos cosseno θ, primitiva de menos cosseno quadrado seno é cosseno ao cubo de θ sobre 3. Só derivar. Abaixo 3, cosseno quadrado, vezes a derivada de cosseno, que é menos seno. Menos θ, isso de 0 a π sobre 2. Menos 32a3 sobre 3. No π sobre 2, o cosseno é 0, o cosseno ao cubo é 0 e o θ é menos π sobre 2. E no θ igual a 0, cosseno é menos cosseno de 0, então fica menos 1. E por causa do extremo inferior de integração, a função é menos, mas tem o extremo inferior, então fica mais. Aqui, a função é cosseno de 0 dá 1, isso dá 1/3, mas tem o extremo inferior de integração, menos 1/3. E o θ igual a 0 dá 0. Isso aqui dá 2/3. Só para ficar mais bonito, 32a3 sobre 3. Joguei o sinal para dentro, aqui ficou π sobre 2. E aqui ficou menos 3 por 1 dá 2/3, trocando o sinal, menos 2/3. Espero não ter errado em nenhuma conta. Espero que vocês tenham acompanhado, ver se essas contas todas estão certas. Faz um tempão que eu só estava fazendo conta, né? Vocês perceberam quantas etapas e quais as dificuldades todas? Identificar minimamente o sólido para ter ideia de que é uma integral de alguma função sobre um certo domínio. E ser capaz de escrever essa integral. Nós conseguimos fazer isso aqui. Aí decidir como é que você vai fazer a integral. Pode fazer por cartesianas. Ou mudar. Era claro que tinha que mudar. Vamos mudar em direção a polares. Vai mudar em direção a polares, mas qual daqueles vários cenários com quais eu comecei a aula você é o mais indicado para polares? Desloca centro ou não desloca centro? Tem que tomar uma decisão que vai depender da função que você tem em mãos. Faz a mudança de variável para polares, não esquece do jacobiano. Aí vira uma integral clássica e aí é conta.
sair fazendo primitiva, teorema fundamental do cálculo, que é o que o teorema de Fubini nos diz. Várias vezes o teorema fundamental do cálculo de uma variável. É um belíssimo exercício, um sólido difícil de enxergar e uma resposta não óbvia. Legal? Bonito, né?